A gente está recebendo aqui no estúdio os professores, né, os pesquisadores, o Robson Lima, da Universidade Estadual do Amapá, a UEAP, veio de longe, né, universidade aqui do lado da rádio, e o professor Diego Silva, ele é do IFAP, Instituto Federal do Amapá, esse sim, esse veio de longe, é do IFAP lá de Laranjal do Jari. Muito bem, e os dois, fiquei sabendo, são colegas de turma ainda, do tempo da academia. Exatamente. Fale mais próximo aí. Bom dia. Bom dia, professor ouvintes. Diego. Bom dia, Kleber. Bom dia, Lilian. Bom dia, Robson. Então, vamos lá. Eu estudei com o professor Robson, né, desde a graduação. Então, a gente se conhece desde a graduação. Fizemos mestrado em instituições diferentes. Posteriormente, fizemos doutorado na mesma instituição. Então, amigo de longa data, de longas pesquisas. A gente já vem fazendo pesquisa no estado do Amapá desde nossa formação. Hein? Muito bacana. Os dois são engenheiros florestais, mas possuem doutorado em ciências florestais. É isso, professor Robson? Bom dia. Bom dia Kleber, Lilian, professor Diego, todos os presentes, todos os ouvintes. Como o professor Diego falou, né, a gente iniciou a graduação em 2008. Eu fiz mestrado na Federal Rural de Pernambuco, o Diego fez no Espírito Santo. E a gente acabou se encontrando no doutorado na Federal Rural de Pernambuco. A gente concluiu o doutorado lá e estamos aí na carreira acadêmica. A Universidade Federal Rural de Pernambuco fica em que cidade? Recife. Fica na capital mesmo? Uhum. Muito bacana. O trânsito de Recife é que não anda, né, professor? É um pouquinho complicado. Impressionante como não anda. É muita ponte, né? Muito canal. Mas olha, que bacana. Então esse visual de Indiana Jones do senhor está justificado, né? O senhor fez realmente doutorado em ciências florestais. Sim. A gente trabalha na mesma linha de pesquisa também, manejo florestal, né? Uhum. Aí meu projeto de doutorado abordou mais a questão da produção de madeira bruta aqui no estado. A gente investigou se a produção de madeira serrada, ela obedece os padrões da resolução CONAMA, se está dentro da norma, se está dentro da lei. A gente conseguiu verificar que aqui no estado, na época, estava tudo certinho, tudo dentro da lei, que as serrarias que estavam produzindo madeira produziam de forma correta, certo? Então, a gente conseguiu ter um bom trabalho, conseguimos publicar boas publicações de artigos. Bom, eu imagino que a chegada dos senhores ao mercado de trabalho, digamos assim, o início da carreira, ele se dá também num cenário em que o Amapá viveu o que se diz uma crise no setor madeireiro, né? Por incrível que pareça, buscar a certificação provocou um caos no mercado. Como é que foi isso aí? Ótima observação, na verdade. Na nossa formação, né, inicial, né, eu e o professor Robson, quando a gente formou, e o mercado de trabalho é muito competitivo, né, de modo geral. Como os amapaenses, né, da GEMA, formada no estado do Amapá, a gente sentiu a dificuldade, e o setor madeireiro, de modo geral, ele deu uma emperrada, né? A busca pela certificação, ela tem que seguir uma série de princípios técnicos e administrativos que as instituições, de modo geral, não estavam preparadas para esse perfil ainda. Então, assim, de modo geral, o que acontece? As instituições, as empresas sentiram muita dificuldade de encaixar nesses padrões. E, de modo geral, ela fica no perfil de ilegalidade, né? Esse é o grande desafio, na verdade, de nós pesquisadores, a exploração ilegal. A exploração legal com manejo florestal, como é nos casos das concessões florestais, competir com a exploração ilegal. Esse é o grande desafio de nós, engenheiros florestais do Amapá e do Brasil, de modo geral. E hoje, Kleber, para uma empresa conseguir certificação não é uma questão trivial. A empresa, ela, como o Diego falou, tem que seguir todos esses padrões técnicos administrativos, principalmente no que tange ao tripé da sustentabilidade, se é socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente correto. Então, por exemplo, no nosso caso, que a gente acaba trabalhando muito nas pesquisas de manejo florestal, a gente tem que comprovar, por exemplo, que, por exemplo, na terra firme hoje, utilizando maquinário pesado para extração de madeira, é permitido por hectare apenas 30 metros cúbicos de exploração. E a empresa, ela tem que comprovar que cada metro cúbico retirado, ela é reposto a partir, de acordo com o ciclo do corte. Então a empresa, ela tem que comprovar que a madeira que está sendo retirada durante 30 anos, ela vai ser reposta naturalmente, entendeu? Então, se ela conseguir comprovar isso, já é um pé adiante para ela conseguir a certificação, certo? E hoje a gente tem aí muitos
órgãos, institutos e empresas que estão fiscalizando de forma mais pesada, principalmente fora do país. Eles querem saber se a madeira que vem da Amazônia, ela é certificada, certo? Então, para uma empresa conseguir regulamentar tudo isso, ela tem que passar por todos esses critérios e poder comprovar que a madeira, além dela ser certificada, a empresa está trabalhando de forma correta, de forma ecológica, e durante daqui o tempo que foi explorado, ela vai conseguir repor o que foi retirado da vegetação. Mas, sem querer fazer comercial aqui, longe disso, mas então nós temos hoje empresas que estão funcionando no mercado 100% de acordo com a legislação? Tem saído madeira certificada? No estado hoje tem, aqui ganhou, se não me engano, a licitação recentemente para exploração de madeira na flota. Ela está conseguindo, ela tem uma boa área de concessão para manejo florestal e está conseguindo gerar uma boa cadeia de commodity para exportação. Ainda não temos a serraria no estado, se não me falha a memória. Isso. Acho que o próximo passo da empresa deve ser a implantação de uma serraria para poder produzir aqui e exportar a partir daqui. E gerar emprego, né? Isso, gerar emprego. Eu e o nosso produtor, o Breno Barbosa, nós tivemos no final, foi o quê? Aí foi em janeiro ainda, né, Breno? Nós tivemos no Jari. Não tem a imagem aqui porque não trouxe o arquivo aqui, mas a gente viu no Rio Jari. Agora eu só tô na dúvida de que margem era, que lado era, se era o lado do Pará ou do lado aqui, mas o Breno fez umas imagens de muitas toras de madeira saindo de lá da região do Jari. Isso é madeira certificada? Kleber, eu acho que é uma excelente pergunta e até observação. Hoje a gente tem a empresa do Grupo Jari, né? Hoje a empresa que representa a exploração madeireira ali naquela região é a Greg, né? Como é o nome? A Greg. A Greg. É uma empresa que representa a exploração madeireira. Hoje, essa empresa, ela busca a certificação, pelo que eu estou sabendo. Ela busca a certificação. Há um tempinho atrás, não a empresa, mas o grupo, ele perderam a certificação por uma inconsistência técnica ali. E agora eles estão em busca novamente dessa certificação. Então, essa madeira que está oriunda daquela região ali, através de balsa, que infelizmente ainda a gente não tem uma serraria, né, que aqui no estado ela vai para o Pará. Então o que acontece? Ela é de plano de manejo, e esse plano de manejo ele está no lado do Amapá, né? Hoje ele está do lado do Amapá, ele tem um lado do Pará, mas hoje a principal mercado dele está do lado do Amapá. Então a empresa hoje, eu não sei ao princípio que se ela é certificada, mas eu sei que ela está buscando de modo geral a certificação, né? E a madeira que está oriunda dali, daquela região ali que você viu, é de plano de manejo. Lilian. Qual os principais benefícios para ter essa certificação, além, claro, da exportação, de não trabalhar na ilegalidade? Esse empresário que busca essa certificação, quais os benefícios para a empresa dele, para o crescimento dele? Acredito que, acima de tudo, a empresa tem como principal benefício a continuidade da produção. A empresa continua produzindo, mantendo os empregos ali intactos, e se ela tem um ciclo de produção de 30, 40 anos, se ela tem a certificação, ela vai continuar produzindo, vai continuar gerando emprego, vai continuar gerando economia para aquele local. Então a certificação, eu acredito que um dos principais resultados e benefícios é esse, a continuidade. Pois não? Desculpa. Além do valor agregado desse produto, na verdade, eu acho que é o principal. Para a empresa, ela tem um retorno social e econômico de investimento, porque certificar uma empresa não é barato, né? Mas ela tem um retorno de valor agregado no produto de venda, tanto no mercado interno como externo, principalmente externo, com um produto de valor certificado. Então isso é um ganho principal para a empresa, o valor agregado nesse produto para a comercialização. Então acho que é o ganho principal aí. Muito interessante. E é quase lugar comum, assim, é uma frase que a gente vê muito. Mas eu queria, com dois pesquisadores como os senhores, pudesse didaticamente explicar para a gente por que a floresta em pé ela pode ter um valor maior, professor. Perfeito. Na verdade é uma frase que a gente vê, prega e defende, né? A nossa valorização da nossa floresta em pé, através de produtos não madeireiros, através da valoração da paisagem, como é o caso, por exemplo, das expedições das árvores gigantes, isso vale muito mais, né? A gente preconiza, como engenheiro florestais, técnicas de impacto reduzido na floresta, né? O manejo florestal em si. Mas também a gente preconiza o uso dessa floresta
pela população e manter essa floresta em pé. Vou te dar só um exemplo claro, né? Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com manejo florestal comunitário no estado do Amapá. E eu sei as dificuldades, a gente já levantou as dificuldades que as comunidades têm de comercializar essa madeira que está oriunda na sua propriedade, de modo geral. Acabando até em vender essa madeira por um preço em pé que chega a no máximo uns R$50 uma madeira, independente da espécie. Aí você imagine aí, você comercializar uma madeira, uma tora de madeira por R$50. Então a valorização dessa floresta, de modo geral, ela precisa ser valorizada como floresta em pé, como uso sustentável dela. Produto não madeireiro, né? Valoração da paisagem. Esses seriam os produtos principais que a gente defende. Outra coisa também, a gente leva muito em consideração hoje a questão das mudanças climáticas. Por exemplo, uma floresta com árvores matrizes que apresentam grandes dimensões, como a gente encontrou, elas são capazes de estocar grande quantidade de carbono. Isso é muito importante hoje, principalmente por causa das questões de efeito estufa, aumento da temperatura. Esse é o chamado crédito de carbono? Isso. Exatamente. A questão dos créditos de carbono ela é muito importante para manter a floresta em pé. Só que hoje, ainda, infelizmente, a gente não tem informações sólidas e regulamentadas aqui para o nosso estado. A gente, por exemplo, manter a floresta em pé pode ser mais viável do que produção de madeira por planos de manejo. Certo? Então, existe ainda um gap, uma lacuna a ser preenchida em relação a isso. A gente tem que quantificar as florestas nativas da nossa região, mostrar que elas são capazes de armazenar uma grande quantidade de carbono e tentar valorizar isso. A gente pode comprovar isso cientificamente. Existem pesquisas em outras regiões. A gente precisa desenvolver aqui no nosso estado e mostrar também que tem esse potencial de crédito de carbono. É porque as discussões no país elas estão muito permeadas aí pelo componente da ideologia político-partidária, né? Mas acho que com a isenção da gente estar aqui num veículo de comunicação como o rádio, é interessante. Essa questão do crédito de carbono, o que a gente ouve muito falar, nessa relação paradoxal, parece ser, de termos o estado mais preservado, em compensação, um dos menos industrializados, né? Onde estabelecer, professores, esse meio termo, hein? Como é que a gente acha? Acredito que, por exemplo, uma empresa, a longo prazo, ela vai começar a pensar mais nisso. Pode desenvolver modelos de produção que maximizem, por exemplo, a máxima produção de madeira e, ao mesmo tempo, deixem um estoque de carbono na área. Que a partir do momento que o carbono passar a ser valorizado economicamente, não só na Amapá, mas em toda a Amazônia, a linha de produção pode mudar. Por exemplo, árvores hoje, por exemplo, como as árvores gigantes que a gente encontrou, se a gente conseguir ter autorização para corte para apenas uma árvore, ela pode substituir a exploração de várias outras. E a partir disso, ficar mais carbono estocado nessas outras árvores que ficaram na área. Uhum. E com isso, eu posso ter duas fontes de recurso: a venda dos créditos de carbono e da madeira certificada. Vamos ver então algumas espécies aí dessas árvores gigantes, né, Breno? Você coloca pra gente aí. Acho que tá lá no blog da gente. Isso aí, que espécie que é? Tira a tarja, por favor, Breno. Essa daí é um angelim vermelho. Angelim vermelho. Isso. É a maior árvore que a gente já encontrou aqui na região, na verdade. É incrível quando a gente vai fazer a expedição, o destaque que essa árvore tem no dorsal da floresta. Ela é incrível. Chama atenção mesmo, né? Chama muita atenção. Uhum. E essa nova expedição chamou a atenção também numa competição bem interespecífica entre os angelins vermelhos e a castanheira. Dorsal muito alto e a castanheira logo embaixo tentando competir por altura. Olha aí são os senhores aí com a medição, não é? Isso. Aonde ela foi encontrada e qual estado, município? Bom, a primeira expedição a gente encontrou a árvore gigante, a maior que a gente, na verdade, por imagem de lá encontrou, ela está na Flota Pará. Aqui a gente foi na expedição agora, ela está na RDS do Rio Iratapuru, dentro de uma unidade de conservação do estado. Uhum. Daí é interessante mencionar a importância das unidades de conservação para o estado também, né? Eu acho que a pergunta do Kleber foi muito pertinente. Como conciliar o desenvolvimento industrial, econômico, com a preservação das unidades de conservação, já que a gente tem aí uma gama. As unidades de conservação, para essas amostras, ela exerce um papel fundamental, né? De preservar os recursos naturais ali.
Então quem deve utilizar? Como uma reserva de desenvolvimento sustentável, as comunidades tradicionais, para o uso sustentável, para a valorização da floresta em pé, isso é o princípio. Então isso é interessante para o desenvolvimento. Eu acho que o caminho também para o desenvolvimento social e econômico é o manejo florestal comunitário. Vindo da comunidade para o desenvolvimento social daquela região. Manejo. A Lídia perguntou em que região fica. Tem um mapa aí também, né? O professor compartilhou com a gente um PDF. Um mapa com a situação geopolítica aí. Perfeito. Explica pra gente aí, professor. Aquela área que está destacada em laranjado é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Iratapuru, onde a gente esteve na última expedição e encontrou o Santuário de Árvores Gigante novamente. Na área verde destacada é a Flota Paru, onde estão localizadas outras árvores gigantes, possivelmente angico vermelho. Flota Paru significa? É uma floresta estadual do Paru, que está localizada no Pará. Tá. Na primeira expedição, nós encontramos um santuário de angios vermelhos, acho que foi documentado inclusive no Globo Rural. E a paisagem é magnífica, realmente predominante lá, grandes dimensões de árvores compostas por angios de vermelho. Essas são as árvores que foram encontradas por meio de imagem de satélite, ferramentas de sensoramento remoto, LiDAR, que são maiores que 80 metros maiores de altura. Que 80 metros. Em toda a Amazônia, apenas nessa região. Dos Cristo Redentor. Dois Cristo Redentor, está comparando aqui o professor. Apenas nessa região de fronteira. Para Amapá tem essas árvores maiores que 80. Bom, 80 metros com base em tecnologia, não é? Isso. Vocês conseguiram ir presencialmente, aquele angelim vermelho que vocês fotografaram, estava a que altura? Estava 79, né, Diego? 79 metros. Caramba, hein? Bem dentro da RDS do Iratapuru. Aquele mapa ele é interessante, porque ele mostra ali as árvores. O LiDAR, que é a tecnologia que a gente utilizou, na verdade, que o INPE utilizou lá no projeto de estimativa de biomassa na Amazônia, o EBA, né? Ele utilizou lá para estimar a biomassa da Amazônia como um todo. Eu só evidencio que ele só mostrou 0,05% da Amazônia. Caramba, hein? Então quer dizer que aqui na Amapá ou na outra região da Amazônia pode existir árvores de maiores dimensões que essa. Exatamente. Então, professores, eu preciso ser fiel também aqui à interatividade aqui dos nossos internautas, né? O Marcelo Crião, ele disse: Kleber, pergunte sobre o carbono da arborização urbana, diz o Marcelo Crião. Bom dia ao Marcelo, é uma satisfação. Secretário, né? Isso, secretário. Grandes pesquisadores do estado também. É uma pergunta interessante, porque a questão da arborização urbana aqui na nossa capital, em todo o estado, ainda, digamos, está em desenvolvimento. A gente precisa arborizar mais. Então, quanto mais árvores, mais carbono estocado. Então, acho que deve existir um incentivo, uma motivação a partir da gestão pública para incentivar o plantio de mais árvores. A gente precisa de mais sombra. Nosso estado, como a gente sabe, é bem quente, principalmente no verão. Olha, nossa audiência qualificadíssima, viu? Outro pesquisador, outro nome, né? Um quadro importante que a gente tem no Amapá é o médico veterinário José Renato Ribeiro. Ele diz: bom dia, Kleber. Triste o estado vender rota para o Pará. Eu não sei se é isso mesmo, rota ou tora, não sei, a gente fez o comentário, né? Tora. Temos que vender madeira gourmet, senão segue a evasão de divisa. Obrigado, Zé. Valoração do produto agregado, né? Se a gente conseguir processar o produto aqui, dar o valor econômico, a gente gera emprego e o produto sai com maior valor agregado. É isso que ele está mencionando. A gente precisa das indústrias aqui, madeireira, a gente tem esse perfil, concessão prega isso, preconiza, esse é um dos princípios, né? Então a gente precisa para geração de emprego e desenvolvimento do valor agregado dessa madeira. A Kátia Farias Figueiredo também deixou registro aqui na nossa live, no Facebook, jornalista Kleber Barbosa, mas ela está fazendo um comentário, foi ainda quando estava aqui o pessoal do turismo. Ela disse que o governo do estado devia passar o trapista Eliezer Levi para a prefeitura, já que o governo não tem a competência de gerenciar e revitalizar aquele espaço tão bonito, diz a Kátia aqui. O Eduardo Neves já falou da chuva, aqui a chuva deu uma trégua, graças a Deus, né? Bom, professor, o senhor atua lá no IFAP de Laranjal do Jari? Eu sou professor hoje no campus de Laranjal do Jari, na verdade, fiz o processo seletivo para lá. Hoje a gente está com vários cursos
técnicos e superiores e pós-graduação. Que legal. Mas hoje a gente está também ali, o principal instituição de ensino, né, que tem do estado do Amapá é o IFAP, ali naquela região. A gente está com um curso de engenharia florestal, novíssimo ali naquela região, justamente para o desenvolvimento socioeconômico daquela região de recursos naturais ali. Muito bacana, então, assim, poder qualificar a juventude de lá mesmo, né? Exatamente. Então, assim, o IFAP ele chegou ali naquela região com o princípio de tentar manter aquela juventude ali para o desenvolvimento social daquela região. O Vale do Jari ele é muito rico, você pode observar aí na localização das árvores ali, né? Então, assim, um verdadeiro santuário, muitas coisas a descobrir, e a gente precisa valorizar a educação como formação desses alunos para eles permanecerem ali naquele local. Ok, o professor, né, o pesquisador aqui, para você que está chegando agora também com a gente segue aqui com os dois pesquisadores, são dois engenheiros florestais, mas também com doutorado em ciências florestais. Espera aí que eu estou pegando aqui a minha colinha aqui com o nome certinho. Conexão TIM. Já a Lília tem um recadinho aí para bater para a gente. Deixa eu só bater aqui os nomes certinhos aqui. O professor Diego Silva, é do IFAP de Laranjal do Jari. O professor Robson Lima, aqui da UEAP, vizinha nossa aqui. Pergunta que não quer calar. A gente vai ter a volta das aulas. Vai ser remoto, vai ser híbrido. O que dá para falar, professor? Hoje a UEAP está com ensino remoto. Está sendo utilizado ferramentas do Google Classroom. Alguns alunos e professores estão conseguindo desenvolver bem essa parte das aulas remotas. Existe uma possibilidade de ser híbrido, algumas disciplinas, principalmente que exigem parte prática, fazer aula presencial, obedecendo todos os protocolos, e algumas outras disciplinas manter ensino remoto, mas vai ser discutido ainda em outras reuniões com a gestão e o consul. Bom, o senhor queria que vocês deixassem as redes sociais, né? Plataformas. O senhor me falou que tem um grupo no Instagram específico sobre pesquisa de floresta, né, professor? Isso, na UEAP nós temos um grupo do nosso laboratório, que é o @labmanejo florestal. Lá nós divulgamos todas as nossas pesquisas, os nossos trabalhos, alguns vídeos. A gente tem um canal no YouTube também que a gente divulga, faz divulgação científica das nossas pesquisas, faz vídeos de disciplinas, de material didático. Olha só. Muito bacana. Muito bacana. Professor, muito obrigado por ter vindo, viu? agradeço. Parabéns pelo trabalho aí. Eu que agradeço a oportunidade, Kleber. Bom dia a todos aí novamente. Professor, obrigado. Bom retorno ao Jari. Obrigado, agradeço novamente e dizer que o projeto da Árvore Gigante é um projeto que os pesquisadores do estado do Amapá estão tomando frente, né? Exemplo, eu e o professor Robson aqui, e que a gente acredita que ele vai ser uma série de desenvolvimento, assim como as sequoias gigantes são exemplos de valorização do turismo naquela região dos Estados Unidos. A gente acredita que aqui também a gente consiga valorizar essas árvores gigantes como o nosso potencial turístico do estado do Amapá. Bacana.